Bem-vindo ao Enfoque. O Parlamento debateu hoje os programas de estabilidade e o Programa Nacional de Reformas. Os documentos são acompanhados de resoluções do CDS e do PSD que só podem ser votadas na sexta-feira. O Programa de Estabilidade ainda tem de passar pelo crivo das instituições europeias em maio. O programa aponta para um déficit de 1,4% e para um crescimento de 1,8%. Ambos em 2017. Segundo o Ministro das Finanças, estas metas vão ser atingidas sem cortes de salários e de pensões e sem qualquer aumento do IRS, do IRC ou do IVA até 2020. São hoje meus convidados para analisar este tema, Ricardo Leão e Carlos Paz. A ambos, muito obrigado pela vossa presença. Começava por si, Carlos Paz. Considera que, de facto, vai ser possível atingir estas metas propostas pelo Executivo sem novos aumentos de impostos ou cortes substantivos de despesa? Boa tarde. A resposta direta, não sei. E agora vou tentar elaborar um bocadinho o porquê do meu não sei. E façamos aqui um bocadinho de serviço público, até para as pessoas lá em casa perceberem a confusão que se tem instalado nos comentários dos últimos dias. Estão em debate dois documentos diferentes. Um é o Programa Nacional de Reformas. O Programa Nacional de Reformas e o outro o Plano de Estabilidade. Portanto, são duas coisas distintas. De ambas existem comentários, ou se quiser, aferições de duas entidades. A UTAU, que é uma entidade que suporta o Parlamento e os seus deputados, e o Conselho de Finanças Públicas. Portanto, são duas entidades totalmente distintas. E, de facto, muito se tem escrito nos últimos dias sobre, nomeadamente, o facto do Conselho de Finanças Públicas ter dito que algumas das metas são difíceis a alcançar. Excessivamente otimistas. E o tema é esse, o otimistas, e o Governo a dizer que não são otimistas. Vamos lá ver. Como já foi dito, aliás, não foi por mim, já foi dito, de facto, cada um está no seu papel. O Governo está no papel de ser otimista, a economia vive também de expectativas, o Governo está no seu papel de ser otimista e o Conselho Nacional e o Conselho de Finanças Públicas está no seu papel de ser pessimista, ou seja, de ser cauteloso e de obrigar a cautela. Ora, se nós olharmos para os documentos que estão na base disto, este documento que agora se chama o Programa de Estabilidade para 2016-2020, foi antecedido por um outro do Governo anterior, o Plano de Estabilidade para 2015-2019. Portanto, é obrigatório. No fundo, é uma forma que a Comissão Europeia e a União Europeia arranjaram de sufragar os programas dos governos sem dizer que o estão a fazer. Exato. Porque, tecnicamente, não o podem fazer, mas a maneira, obrigando o Governo a apresentar o seu plano de evolução financeira ou económica para 4 anos, o que está a fazer é apresentar-lhes um programa do Governo, basicamente. E, portanto, de facto, quando nós olhamos para os três documentos, nós temos o DEO em 2014, tivemos o PE em 2015 e temos agora o PE em 2016. E a verdade é que o DEO em 2014 era relativamente pessimista. Depois, o PE em 2015 era brutalmente expansionista. Era bestialmente alegre. Era ano de eleições. Exatamente, era bestialmente alegre. Okay? E agora, curiosamente, o PE 2016 é muito próximo do DEO 2014. Quando olhamos às previsões de crescimento, quando olhamos às várias componentes do PIB, onde é que ele é diferente numa coisa muito perigosa, que é na taxa de desemprego. Aí sim, o atual PE 2016 é muito mais otimista e aqui sim eu temo que haja otimismo a mais. Quando falamos se o otimista, do otimista ou não otimista e o alcançável ou não alcançável, é cedo para dizermos, tenho seríssimas dúvidas, tal como tem o Conselho de Finanças Públicas, mas eu, como académico, tenho que ter essas dúvidas exatamente pela mesma razão que tem que ter o Conselho de Finanças Públicas, que é tentar ser cauteloso nas previsões. E vamos lá ver, quando nós olhamos para estas previsões, é preciso pensarmos um bocadinho na própria estrutura destes documentos e digamos, na informação que é contida nestes documentos. Este documento, eu tomei umas notas hoje, raramente tomo notas antes de vir, mas eu hoje tomei umas notas porque há coisas interessantes. Por exemplo, este programa de estabilidade, este plano de estabilidade, não é concebido pelo governo português, comecemos por aí, é concebido lá fora. A gente cumpre as diretrizes de encher aquilo. E a verdade é que temos um documento que tem 32 páginas, não estou a brincar, tem 32 páginas de pressupostos financeiros. Okay? E depois tem 4 páginas de estratégia económica orçamental.
Ou seja, está tudo virado às avessas. Ou seja, Mas essa estratégia também não devia, de alguma forma, estar mais plasmada dentro do Programa Nacional de Reformas? Mas ao contrário, exatamente ao contrário. Exatamente, eu devia dizer, eu tenho esta reforma para fazer, esta reforma vai ter um impacto X no investimento, Y no crescimento económico pelo lado do consumo, Z pelo lado das importações, ou seja, devia ter, e a gente assim conseguia aferir. Se não, temos 30 e não sei quantas páginas de quadros e mais quadros e mais quadros de impacto do orçamento, impacto nos números, impacto no déficit, impacto na dívida, e depois de 30 e não sei quantas páginas, temos 4 páginas a dizer o que é que vamos fazer realmente. É pobre, é muito pobre. Uma das críticas que se aponta a este documento é o facto de, ao contrário daquilo que estávamos habituados nos tempos da Troika, não termos pelo menos uma página na qual haja uma sistematização das medidas e do peso e do impacto das medidas, nomeadamente aquilo que se quer do lado da receita e aquilo que se quer do lado da despesa. Tendo em conta todas as contabilizações que foram feitas pelo Partido Socialista, até mesmo de uma forma inédita ainda em campanha eleitoral, porque é que não há esse rigor e essa clareza neste documento? Bom, dizer o seguinte, primeiro dizer que aquilo que foi dito aqui concordo em grande parte pelo aquilo que foi aqui dito. Nós estamos perante um conjunto de comentários e um conjunto de afirmações que têm vindo a público relativamente a este programa de estabilidade de 2016 para 2020, mas que não pode ser dissociado do Plano Nacional de Reformas. Essa é a primeira grande questão e que quem faz uma análise séria sobre este programa tem que também fazer uma análise séria sobre o Plano Nacional de Reformas. Dizer que, ao contrário do passado, é importante que se diga que este Programa Nacional de Reformas teve um amplo debate. Teve um amplo debate, ao contrário do que aconteceu no passado, porque lembramos, ainda hoje foi lembrado em sessão plenária, que no ano passado, no mesmo dia em que foi enviado o plano para a Assembleia da República, foi enviado para Bruxelas também. E, portanto, é importante recordar que tem havido, por parte deste Governo, à semelhança de outras matérias... organizado um roadshow da apresentação do programa. À semelhança de outras matérias, um debate profícuo, que foi recebido um conjunto de propostas inéditas por parte de todos os quadrantes da nossa sociedade. Isso é sempre importante dizer-se, que este Plano Nacional de Reformas não é só fruto do Governo, mas também é fruto de um conjunto de opiniões e de propostas que foram dadas e do amplo debate que foi feito, ao contrário do passado. Agora, é claro que estamos a falar de um programa, estamos a falar de cenários macroeconómicos. E estes cenários macroeconómicos, como tudo, são previsões. Claro. Tal como o Orçamento de Estado também o é. Exatamente. Qualquer orçamento é uma previsão do que vai acontecer durante aquele determinado ano. Portanto, o Orçamento de Estado, como previsão que é, tem que, de alguma forma, e para se fazer uma análise séria, e foi isso que ontem, de alguma forma, também disse na Comissão de Finanças, quando da audição à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, que é importante dizer-se, porque toda a gente vai dizer que o Conselho de Finanças Públicas arrasou o programa de estabilidade, mas foi o que saiu, e não é verdade. Que arrasou o programa de estabilidade do Governo e que não é mesmo verdade. Não é verdade. Não é mesmo verdade. E a Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas teve o cuidado, no início da sua intervenção ontem, de dizer que este é um parecer preliminar, não está feito o parecer final, porque há um conjunto de dados do qual não tiveram acesso e a quando do envio desse parecer do Conselho de Finanças Públicas à Assembleia da República foi chegado a um conjunto de documentos por parte do Ministro das Finanças e o Conselho de Finanças Públicas, de alguma forma, vai ter que os analisar para poder dar o seu parecer final. Portanto, é importante que se diga que o arraso do Conselho de Finanças Públicas não é verdade e este parecer é um parecer que não é o parecer final, não é a posição final do Conselho de Finanças Públicas. E também é importante dizer-se que mal esse parecer veio a público, é notório um conjunto de intervenientes do espectro político vieram aplaudir a independência e a imunidade política, como se houvesse aqui pressões para o Conselho de Finanças Públicas pudesse dar um parecer mais chegado à direita ou mais chegado à esquerda. Eu acho que é completamente desnecessário um conjunto de termos e de afirmações, até porque recentemente... Dos dois lados. Até porque recentemente veio também a público o parecer o tal, que foi agora até dito aqui, é um parecer completamente diferente daquele que o Conselho de Finanças Públicas deu, porque tinha, obviamente, acesso a um conjunto de dados que o Conselho de Finanças Públicas, à época, não teve. E, portanto, é um parecer que muito menos alarmista
que o parecer do Conselho de Finanças Públicas é muito mais moderado e prudente no que diz respeito a esses cenários macroeconómicos que o Governo traçou no Programa de Estabilidade e Crescimento. Agora, como foi dito ontem e como a própria Presidente do Conselho de Finanças Públicas disse, embora estas coisas não venham a público, é que este programa, a análise deste programa, não pode ser dissociado da análise da execução do primeiro trimestre deste orçamento. A execução do orçamento do primeiro trimestre é importantíssimo e os seus dados para fazer uma análise séria e honesta do ponto de vista intelectual ao Programa de Estabilidade e Crescimento. Portanto, eu estou convicto que o programa que foi... Mas nós ainda estamos numa execução a viver exclusivamente de duodécimos e aqui ainda não se sentem os efeitos do Orçamento do Estado, entretanto, aprovado. Correto. Então, o primeiro trimestre agora é o de abril para a frente. Este orçamento que nós estamos a falar é já a previsão que nós estamos a fazer desde a entrada do orçamento de abril em diante. Estado. Este orçamento, como não poderia deixar de ser, é um orçamento atípico, é um orçamento de meio ano, não é um orçamento de um ano como tradicionalmente existe. No entanto, os dados que vêm a público sobre a execução são dados que, de alguma forma, suportam o cenário macroeconómico que este Governo traçou, quer no Programa de Estabilidade e Crescimento, suportado também pelo Plano Nacional de Reformas, que convém dizer que, como não deveria estar, em grande medida, não está refletido. O impacto das medidas do Plano Nacional de Reformas não estão refletidas no Programa de Estabilidade e Crescimento, como convém assim ser. Portanto, importa aqui dizer que a análise que foi feita estes últimos dias sobre o Programa de Estabilidade e Crescimento é, na minha opinião, um alarmismo desnecessário, incoerências que foram ditas e inverdades que foram ditas e que, de alguma forma, convêm a ser repostas para bem de uma boa discussão sã. Vamos tentando fazê-lo isso aos poucos. Carlos Paz, Ricardo Leão frisava precisamente o aspecto da prudência deste documento. O próprio Ministro das Finanças reconhece a certa altura, nomeadamente quando o Económico avançou em primeira mão os dados que iriam constar do Programa de Estabilidade, que essa prudência também se insere numa estratégia, na necessidade de não, isto relativamente a 2017, não ter um crescimento nominal do PIB excessivamente distante daquilo que é o PIB potencial, porque isso obrigaria Portugal a adotar medidas estruturais muitíssimo superiores. Não sabemos se sim ou não. Comecemos por aí. Do ponto de vista técnico, sim. Do ponto de vista técnico, sim, é um tema que é complicadíssimo de explicarmos lá para casa, mas sim, do ponto de vista técnico. O que pode estar a mudar é uma coisa, é que neste momento está em discussão a nível da Comissão Europeia e a nível da União Europeia, está em discussão a mudança desse modelo. Exatamente. E, portanto, se mudarmos de facto esse modelo, deixa de haver esse problema. Ou seja, esse problema dos PIBs potenciais e das medidas estruturais e dos déficits estruturais desaparece. Vamos lá ver, só para as pessoas perceberem lá em casa do que é que estamos a falar. Estamos a falar de duas grandezas, o déficit estrutural e o PIB potencial, que se eu pegar em 10 economistas e der a qualquer um dos Ninguém está de acordo. Tenho 10 resultados diferentes para uma coisa e 10 resultados diferentes para outra. E, portanto, não faz nenhum sentido estarmos a basear todo o programa económico de vários países, neste caso de 20 e tal países. Defende que, de facto, haja uma alteração do critério, como aquela que está a ser sugerida agora pelo Eurogrupo. Não sei se é para essa, se é para outra qualquer, mas clarissimamente defendo que sim. Pegando na sua pergunta e pegando numa coisa muito importante que o Ricardo disse há pouco, o Ricardo disse há pouco a expressão que é a mais importante deste tudo, que é a palavra previsões. Okay? Exatamente. Porquê? O orçamento em si são previsões, o plano são previsões, o documento do próprio a Comissão de Finanças Públicas, a própria Comissão de Finanças Públicas diz: o nosso objeto é comparar as nossas previsões com as previsões das outras entidades, OCDE, FMI, Banco de Portugal, e as previsões do Governo. O objeto deles é comparar as suas previsões com as previsões de outras entidades e com as previsões do Governo. Portanto, estou a falar de previsões. Se vão ocorrer ou não, uma vez mais eu digo aquilo que disse há pouco, quer dizer, o Governo está a fazer o seu papel, que é gerar otimismo na economia, ou a Comissão de Finanças Públicas está a fazer o seu papel, que é dizer, isto pode acontecer. Há, no entanto, e aqui sim eu culpo muito a doutora Teodora Cardoso, e principalmente todos os jornalistas e todos os comentadores que de imediato se aproveitaram das palavras dela para fazer o festim a que o Ricardo se referiu, e foi um verdadeiro festim, para não tocarem o ponto mais importante que lá está nesse documento. E o ponto mais importante que está nesse documento basicamente diz que
Há otimismo nas tais previsões externas. Sim, temos um problema complicado, chama-se Espanha. A Espanha é o nosso principal mercado de exportação. A Espanha está a viver uma crise política muito grande. No entanto, convenhamos numa coisa. Hoje mesmo, foram hoje publicados os dados da economia espanhola e os dados da economia espanhola estão confortáveis. E, portanto, este tal otimismo relativamente à Espanha parece que não é tão grave quanto isso. Onde é muito importante é uma nota que aparece perdida no meio e que foi passada e que diz respeito à instabilidade em torno do sistema financeiro. Ou seja, nós andamos a pagar déficits excessivos, primeiro por causa do BPN, depois por causa do BES, agora por causa do Banif. Não sei no ano que vem qual é. Ou seja, em 2016 vamos ter outro qualquer a pagar e em 2017 outro qualquer a pagar. Já fazer aqui a questão precisamente para a questão deste procedimento por déficits excessivos. Está confiante de que o Executivo vai conseguir convencer a Comissão Europeia de que não deve implementar as sanções em Portugal por causa do déficit, mais uma vez, violar o limite? Eu não vou deixar de dizer que sim, mas de qualquer forma é um sim com convicção de que é necessário, de alguma forma, mudar o paradigma de aquilo que nós verificamos nos últimos 4 anos e meio, que foi um conjunto de situações que convém ser alteradas. E só se me der 2 minutos, uma coisa que eu acho que é importantíssima dizer. Diga. Nós não podemos aceitar de bom agrado aqueles que criticam que estas previsões são inatingíveis e que é uma ficção. Ouviu-se falar de tudo, hoje até inclusive ontem na Comissão e hoje no plenário, ouviu-se de teatro, de ficção, de filmes, de novelas. Deixa-me dizer uma coisa, as mesmas pessoas que há um ano atrás estavam a apresentar algo muito mais otimista. O que é facto é que para a direita fazer essas críticas, é importante que se diga que a direita não cumpriu uma meta que apresentou durante os 4 anos e meio. É a mesma direita que hoje vem reivindicar, vem reivindicar a falsidade dos números e o irrealismo dos números que são apresentados. É a mesma direita que durante 4 anos e meio não atingiu uma única meta, apresentou sucessivos orçamentos retificativos, atrás de orçamentos retificativos. 3 por ano. E lembramos bem do Portugal que Passos Coelho e o ministro Gaspar tinham para 2015 do nosso país. Era um país que tinha um déficit, tinha uma dívida pública abaixo dos 120% do PIB, tinha um conjunto das finanças públicas completamente resolvidas, é que é importante dizer... Mas também supostamente não estava à espera de ter o problema Banif, não é? Que Portugal crescia 2,4%. E o Banif não tem nada a ver. Que o déficit era de 1%. Este era o Portugal que o Ministro das Finanças e o Passos Coelho perspectivavam para 2015. Portanto, falar de metas e falar de atingir ou não atingir, é preciso ter alguma credibilidade para vir à praça pública exigir também que se cumpra essa matéria. E dizer o seguinte, relativamente a estas previsões, eu não as considero bastante otimistas. Eu considero-as, e se nós analisarmos quer o relatório da UTAU, quer o relatório do Conselho de Finanças Públicas, como disse e bem, quer o Conselho de Finanças Públicas, faz também ela uma previsão com base nos indicadores que as instituições europeias, também prevêem. O INE, prevêem. Portanto, e depois faz-se ali, digamos, uma média, e apresenta-se a sua previsão também. E é curioso que nesse mapa e que nesse quadro, e que desde já era importante, porque o documento está disponível na internet, eles não divergem muito uns dos outros em algumas matérias. Não divergem muito. Aliás, é importante, o que eu critico do Conselho de Finanças Públicas, e disse-o ontem, é que não é possível vir um parecer com este alarmismo todo, que prevê um crescimento de 1,8% para 2016 e de 1,8% para 2017, quando o plano de estabilidade e crescimento de 2015 para 2019 apresentava em 2016 2,0 em 2016 e 2,4 em 2017. E na altura o Conselho de Finanças Públicas considerou estas previsões plausíveis. O cenário, em termos de dinamismo de investimento, os riscos que foram associados a o sistema financeiro sólido ou não, à época também não eram sólidos, o sistema financeiro, pelo contrário, o dinamismo de investimentos também não, a procura externa também não. Portanto, é essa diferenciação do paradigma do parecer que foi dado relativamente a estes dados é que carece de alguma explicação por parte do Conselho de Finanças Públicas, que, na minha opinião, não prestou um bom serviço ao esclarecimento. Agora, de qualquer forma, dizer
o seguinte, e para responder à pergunta que foi feita. Eu acho que se for o tal plano B, que toda a gente fala, que a direita fala do plano B, que pelas vezes que já falaram, já acabou o abecedário todo. Exato, para se fazer, tantas vezes que foi, já não chega o Z nem o X. A questão que se coloca aqui é esta. O que é importante que os portugueses saibam é que existe um governo neste país, apoiado por uma maioria de esquerda, que mudou o paradigma da ação. Era bem fácil para a direita, e pela exposição e pelas intervenções que têm sido feitas a público, ainda hoje no plenário, é bem compreendido pelas pessoas que se fosse a direita hoje estivesse no governo, faria a mesma coisa que fez no passado. Em alturas de dificuldades e alturas de necessidade de algum corte, onde é que iam? Às pensões, aos rendimentos das famílias, ao imposto sobre o trabalho, eram onde a direita fez os seus arranjos, os seus cortes orçamentais, porque é necessário, obviamente, fazer ajustes orçamentais, como poderia deixar de ser. Agora, o paradigma que é importante que se diga, e acho que o Primeiro-Ministro aí tem sido correto e tem sido afirmativo naquilo que tem dito, e acho que por parte da comunicação social é que ainda não percebeu bem, mas acho que os portugueses perceberam que o paradigma mudou. Há um outro caminho de consolidação orçamental, há um outro caminho de ajustamento orçamental. Perante a persistência dos desequilíbrios, e porque nós sabemos que eles continuam lá, nomeadamente a dívida e o déficit, se esse não é o caminho, se a solução não é aumentar o IVA, se a solução não é mexer no IRS, então a solução é qual? Pois, nós estamos a falar de um cenário que ainda não se verificou. Ou seja, nós estamos e aí isso importa de alguma forma, mas o que vai ditar... Mas nós estamos em crer que o Executivo não está à espera que o cenário se verifique para depois começar a pensar na solução. Assim, vamos lá ver. Há uma coisa aqui que nós não podemos dizer que não. Os dados da execução do primeiro trimestre deste Orçamento de Estado indicam que é possível atingir a meta que foi traçada. Portanto, nós estarmos a antecipar cenários que, obviamente, se acontecerem, terá que ser, obviamente, tomada uma posição, mas que, para a vida das pessoas, para aqueles que nos estão a ver, para os portugueses, o que importa é se lhe vão tirar do seu rendimento, se os pensionistas recebem a sua reforma, se a sobretaxa, que foi um engodo que foi feito durante a campanha eleitoral, se não volta atrás, que não volta atrás, toda essa reposição de rendimentos que está a ser feita e que se vai finalizar em 2017, o salário para os funcionários públicos, da sobretaxa, a eliminação já da contribuição especial de solidariedade, toda essa reposição de rendimentos às famílias, os portugueses aí podem ter a certeza que este governo e esta maioria de esquerda que o suporta não vão tocar nisso. E, portanto, o que nós queremos dizer aos portugueses é que existe um outro caminho de consolidação orçamental, existe um outro caminho de ajustamento orçamental que não passa obrigatoriamente por aquilo que aconteceu durante os 4 anos e meio anteriores, pelas pensões e pelo rendimento das pessoas. Eu queria ainda discutir aqui convosco um outro tema, que é a opção que o CDS tomou de tentar forçar uma votação destes programas no Parlamento. O que é que lhe parece? Estamos, de facto, numa tentativa de clarificação da posição dos partidos à esquerda ou apenas de um golpe político? Chicana política dos dois lados. Atenção, eu sou um homem de esquerda. Tem que ser rapidamente, temos pouco tempo, sim, e quero ouvir-nos sobre isto. Um homem de esquerda, mas já dei para o peditório de dizer tudo o que a esquerda faz é bom e tudo o que a direita faz é mau, ou vice-versa. Portanto, é-me indiferente. E neste momento é chicana política dos dois lados. Ou seja, há que assumir que este tipo de documento deveria ser debatido e votado no Parlamento, ponto final. Nesse aspecto o CDS tem razão. E o PCP e o Bloco de Esquerda teriam de assumir a sua posição de dizer nós, para salvaguardar um governo de esquerda, vamos votar a favor mesmo de um documento que nós não concordamos inteiramente com ele. Se isto fosse feito, e não havia discussão, atenção, não havia discussão e acabava aqui. Assim, criámos um facto político, vamos ter um facto político, vamos ter uma discussão à volta de uma coisa que não faz sentido nenhum. Porque o documento vai para Bruxelas, ponto final, e é válido, está a ocorrer. Estamos a perder tempo a discutir tolices. Peço desculpa, mas é isto mesmo. Essa expressão, Ricardo Leão. Não, primeiro dizer o seguinte, dizer que vindo de quem vem, de que foi o governo e as pessoas que o CDS, embora às vezes queira parecer que não fez parte do governo anterior, mas fez. Durante 4 anos e meio, o CDS-PP fez parte deste governo anterior. Às vezes é que parece que não fez, mas vindo do CDS-PP, ainda há pouco disse que foi o governo anterior, que no mesmo dia que enviou o programa de estabilidade para a Assembleia da República, enviou para Bruxelas, vir agora exigir uma votação. Relativamente à votação, o CDS-PP e o PSD também, podem ficar bastante tranquilos, porque votações é o que não vai faltar na sexta-feira no plenário, na Assembleia
República e vão ter a oportunidade de votar um conjunto de medidas que o PSD apresentou, e bem, no seu Estatuto de Direito da Oposição, e espero que o PSD continue agora nesta mudança de paradigma e de perfil que quer apresentar aos portugueses. E, portanto, o CDS-PP vai ter a oportunidade de fazer um conjunto de votações, como todos os partidos com assento na Assembleia da República vão ter a oportunidade de votar medidas que são apresentadas. De votações é o que não vai faltar. Agora, relativamente a este momento em concreto, eu percebo que é necessário o CDS-PP também aqui afirmar-se no espectro da oposição. Ganhar o seu campo. Ganhar o seu espaço e distanciar-se um pouco do PSD, é a sua estratégia política, que não me compete a mim, de facto, analisar nem sequer comentar. Agora, de qualquer forma, eu acho que votações é o que não vai faltar. É um documento que espero eu, para bem do país, que a Comissão Europeia o aceite, que este governo faça aquilo que lhe compete, que é um esforço de consolidação e de execução orçamental sério, para que cheguemos ao fim do ano e não aconteça aquilo que aconteceu durante 4 anos e meio e durante outros anos também anteriores, que é todas as metas que são traçadas nunca são furadas. E, portanto, é esse sentimento que nós temos e um apoio a 100% a este governo para que cumpra essas metas e para que faça esse rigor e esse esforço na consolidação orçamental. Meus senhores, muitíssimo obrigado pela vossa análise e pela vossa presença. O Enfoque fica por aqui. Fique connosco.